Nós vamos trazer agora informações policiais, informações que são inclusive destaque também no portaldia.com. A Polícia Civil, através do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, o DRACO, concluiu as investigações da Operação Faixa Rosa, uma operação que foi deflagrada em abril deste ano, no último mês de abril, 30 de abril, com o objetivo de desarticular um núcleo criminoso composto majoritariamente por influenciadoras digitais, mulheres. Ao final do inquérito, 19 pessoas foram indiciadas pelos crimes de organização criminosa e apologia ao crime, dentre elas a conhecida blogueira Ana Azevedo, um dos alvos dessa operação Faixa Rosa, a blogueira Ana Azevedo. Destas mulheres presas, 18 seguem presas preventivamente e uma permanece foragida. As investigadas utilizavam as redes sociais para promover e exaltar organizações criminosas, além de fazerem apologia ao tráfico de drogas e à violência armada. A ação policial teve início com o cumprimento de mandados de prisão temporária e também mandados de busca e apreensão. E após a conclusão desse trabalho de investigação, a Justiça inclusive autorizou a divulgação de um vasto material probatório que inclui áudios, vídeos, prints, mensagens e documentos internos. O conteúdo revela, de fato, o uso de redes sociais como ferramenta para exibição de armas, ostentação. Para quem está nos acompanhando, olha aí uma das imagens, uma das influenciadoras presas, circulando com uma arma de fogo e efetuando disparos para o alto, em plena via pública, enquanto pilota uma motocicleta. Um absurdo completo. Aí é preciso... E aí, só para concluir aqui a informação, esse conteúdo foi disponibilizado pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira, após a conclusão desse inquérito policial. Inclusive, nós temos aqui alguns áudios, viu? Vamos tentar colocar aqui alguns áudios que foram divulgados pela polícia, de diálogos entre essas influenciadoras alvos da operação. Zona de guerra. Parece que nossa irmã vai me desculpando aí. A palavra que eu tô falando aqui vai me desculpando, Azevedo. Mas parece que você entrou pra nossa família só pra ficar sussu na quebrada. Só pra ficar com fufu também. Não é assim não, rapaz. Aí um dos áudios, aqui tem um áudio da própria Ana E pelo Azevedo. contrário, em momento nenhum eu vim aqui falar nada pra vocês não, entendeu? Eu tentei resolver com ela, somente com ela, porque até quem me deve é ela, não é nenhuma de vocês aqui. Então todo tempo eu cheguei no direct dela, nunca vim atrás nem da madrinha. São diálogos aí que foram divulgados pela Polícia Civil. E em um desses diálogos, né, uma das investigadas fala que o objetivo da organização é ganhar dinheiro e literalmente matar os inimigos. Uma coisa eu digo, tá ligado? Como irmão de coração, de corpo e alma, tá ligado? Nunca tive ideia deselegante nenhuma, nunca, praticamente, nenhum dos meus padrinhos, tá ligado? Foi em ideia nenhuma, tá ligado? Pra me jogar em ideia nenhuma não, pô, sempre dei orgulho, e todo mundo me conhece, sabe quem eu sou, tá ligado? O certo é o certo, né? A gente se fechar, tá ligado? Com emoção, pensando que a organização vai estar resolvendo a vida de ninguém, vai estar resolvendo isso. São áudios que foram divulgados pela Polícia Civil e que demonstram, inclusive, uma estrutura organizada composta exclusivamente por mulheres, com estatuto, inclusive, a polícia divulgou também aí, João Magalhães, uma espécie de cadastro que era feito por essa organização criminosa para essas mulheres que atuavam na linha de frente da facção criminosa aqui na capital. E aí, Natan, iniciar elogiando o trabalho da Polícia Civil, porque é um trabalho de investigação, Chico Gomes, que não adianta prender. A gente sabe que a legislação brasileira ela é muito frágil nesse sentido. Há interpretações que, infelizmente, favorecem, né, a impunidade. Então, para que essas pessoas que cometeram crimes sejam, de fato, punidas, pelo menos de uma forma mais severa, é preciso que tenha ali um trabalho espetacular da Polícia Civil. E como é esse trabalho? É juntando provas, né? E aí está mais do que claro que a Polícia Civil conseguiu juntar essas provas, vídeos, áudios. Tudo bem que não era algo muito difícil, porque realmente essas influenciadoras, pelo que a gente tem acompanhado nas investigações, e o próprio delegado Charles Pessoa teve aqui nesta semana, né, elas utilizam de fato as redes sociais como uma forma de promover a atuação dessas facções, como uma forma também de atrair mais jovens, né? Imagina o jovem ver imagens como essa de outros jovens, entre aspas, com poder,
com dinheiro, e aí muitas vezes, infelizmente, se sente atraído a entrar nesse mundo da criminalidade. Então, o trabalho da Polícia Civil em juntar essas provas, né, e sem dúvida nenhuma, garantir ali provas robustas para que lá na frente essas pessoas sejam julgadas e a impunidade não venha, né, a reinar. Isso a gente precisa reconhecer o trabalho da Polícia Civil, o trabalho da Polícia Militar, que também, sem dúvida nenhuma, monitora esse tipo de situação, né? Normalmente é a instituição que está mais próxima ali, né, de onde ocorre a criminalidade, então contribui também com as investigações para a Polícia Civil. A gente espera que esses indiciamentos resultem, de fato, em um julgamento, claro, garantindo direito à defesa, todo mundo tem, mas que, acima de tudo, as provas sejam suficientes para condenar a essas criminosas a muitos anos de prisão, porque quando a gente fala em facção criminosa, a gente está falando em tráfico de drogas, a gente está falando em outros tipos de crime que, infelizmente, devastam a nossa sociedade, devastam famílias, destroem famílias, e é claro que precisa ser combatida. Parabenizar aqui as forças de segurança em si, dizer que, de fato, nunca se atuou tão fortemente no combate à criminalidade como nos últimos anos. Então, parabenizar as forças de segurança, o secretário Chico Lucas, a Polícia Civil, a equipe do Draco, e em especial aqui o doutor Eduardo Aquino, que foi quem presidiu aí o inquérito faixa rosa, viu, que culminou com essas situações aí em que identificou de fato as criminosas. E aí o que se espera... E reuniu provas, né? E reuniu provas. E o que se espera, você de casa, amigos da bancada, é que a lei ela possa ser severa. Esse tipo de gente não pode passar um terço da pena e ser posto em liberdade. Porque se for assim, a polícia está trabalhando enxugando gelo. Porque rala, luta, investiga, e aí passa um terço, vai ler um livro, bota uma Bíblia debaixo do braço, estou convertido, sou nova criatura, e vai pra rua. É o que mais acontece. Então, assim, e aí, para finalizar, é por isso que eu vogo e defendo que tenha renovação no nosso parlamento, para que pessoas possam estar aí sugerindo alterações no nosso Código Penal. Aí nós tivemos aí, só os 10 parlamentares aqui do nosso estado já gastaram 8 milhões com verba parlamentar. E o que fizeram? Quais as propostas que esses parlamentares fizeram, Natan, para enrijecer as leis do nosso país, por exemplo? Só para ilustrar aqui bem, para finalizar esse assunto, ilustrar bem a gravidade dessa situação, vamos mostrar novamente esse vídeo que mostra uma das investigadas efetuando disparos em via pública e filmando. Pondo em risco a sociedade. Olha aí o áudio aí, vamos ver. Tem o áudio do vídeo? Vamos colocar. Aí você imagina, né, pelo simples prazer, entre aspas, de ostentar uma arma de fogo, efetuar um disparo em via pública, filmar como se fosse a coisa mais vantajosa do mundo, uma menina dessa que, se duvidar, não tem nem 20, 22 anos, fazendo uma situação dessa, né, em plena via pública. Aí, se essa arma de fogo dispara de forma equivocada e acaba atingindo uma pessoa que não tem nada a ver. Ela tava atirando pra cima, mas vai que o próprio gatilho, tiro pra cima, né, Natan? Já vi muitos especialistas de segurança exatamente dizendo que coloca em risco como se fosse um tiro apontado para um alvo. E aí só... Não sei se você percebeu, Natan, que ela já havia disparado uma vez, mas eu acho que a pessoa que estava filmando não pegou, e aí deu para disparar novamente. Imagina só, se essa indivídua aí se desequilibra dessa moto, cai disparando frontalmente para alguém. Então, assim, lamentável. Natan, eu sei que o tempo está corrido, mas eu queria incluir só 2 pontos nessa discussão, que eu acho que vocês, inclusive, podem colaborar muito. Primeiro, de fato, né, até informar os jovens que veem esse tipo de ostentação, que assim, a criminalidade é uma ilusão. De fato, não é um caminho que pode até aparentemente levar o jovem a esbanjar, a ostentar um determinado tipo de poder, mas o caminho é muito curto, né? E mais uma prova é o indiciamento dessas jovens que
provavelmente serão presas e vão perder uma parte significativa da vida, pelo menos a gente espera, dentro da prisão. Mas aí é bom lembrar também, no âmbito dessa investigação, a importância de se regulamentar a questão das redes sociais, no sentido de que essas empresas contribuam com as investigações, porque Sim. o que tem de crime cometido, né, criminosos que usam as redes sociais para cometer crimes, né, sejam aplicando o golpe ou, nesse caso, utilizando a rede social para promover uma facção criminosa, é algo que ocorre praticamente em todos os estados do Brasil, se duvidar, em quase todos os municípios. Então, nesse sentido, a legislação também precisa avançar no sentido de fazer com que essas empresas, que a gente chama de Big Techs, elas tenham como contribuir com as investigações da polícia, porque, sem dúvida nenhuma, se a polícia conseguir reunir apenas as provas que estão no âmbito das redes sociais, pode ter certeza que é prova suficiente para combater muitos crimes. E só dizer rapidamente para finalizar que essas influências aí não é influência para você jovem, porque quando você ingressa no mundo do crime, você tem duas alternativas. Ou você vai parar na cadeia, ou você vai parar lá no cemitério de Barra de Sete Palmos, porque é o seguinte... E pior, nas mãos de uma facção adversária que vai torturar. Exatamente, porque o que ocorre? Só em você passar em uma comunidade que eles julgam ser de domínio de outra instituição criminosa, você já está correndo risco de vida. Ou você perde a vida assim, ou se você se enturmar e for a reagir contra uma ação policial, você pode acabar no paletó de madeira se encontrando com um único mal irremediável, que é a morte. Mais detalhes sobre a Operação Faixa Rosa, sobre esse trabalho de investigação ao longo da nossa programação, no Rota do Dia, também no jornal O Dia News e no portal dia.com.